Então, pessoal, vamos fazer então o recheio da empada. Nós vamos utilizar aqui 300 gramas de peito de frango sem osso. Nós vamos colocar esse peito para cozinhar, tá bom? Na panela de pressão. Vamos colocar aqui na panela de pressão. Vamos colocar um copo americano de água. Um. Dois. E aqui uma pitada de sal, ó, mais ou menos uma colher de café de sal. Então nós vamos cobrir, fechar aqui a panela. Vamos acender o fogo e deixar cozinhar. Então, pessoal, depois que pegar a pressão, vamos marcar 20 minutos e aí já vai estar pronto aqui para a gente tirar. Em 20 minutos depois, nós vamos tirar a água que sobrou, nós vamos tirar. Vamos tirar todo o excesso de água aqui, ó, que sobrou. Vamos fechar novamente a panela, tá? E vamos sacudir. Sacudir bastante mesmo, até desmanchar todo o peito de frango que está aqui dentro. Tem que balançar bastante, sacudir bastante, até desfazer todo o peito de frango. Eu vou dar uma abertura aqui para você ver como ficou, tá? Como está ficando. Tá vendo? Eu vou balançar um pouco mais para desmanchar mais. E depois nós vamos refogar aqui esse peito de frango, tá bom? Então, pessoal, o peito de frango está bem, ó, bem desfiado, né? Sem muito trabalho, dessa maneira que nós fizemos. Vamos então refogar o peito. Eu vou usar aqui 2 colheres de azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo de soja mesmo. 2 colheres, tá? 2 colheres de sopa de azeite. Dois dentes de alho picado. Eu vou deixar esse alho dourar. Eu tenho aqui uma cebola pequena, picada. Eu vou colocar bem picada, tá, gente? Eu vou colocar metade aqui no refogo e vou deixar metade para o final. Eu vou continuar refogando aqui o alho e agora com a cebola e o azeite. Uma pitada de tempero misto. Mais uma pitada de sal, mais ou menos uma colher de café. E vamos agora acrescentar aqui o peito de frango que já está desfiado. Uma pitadinha de açafrão. Nós vamos continuar refogando aqui o peito de frango desfiado com esses materiais que nós colocamos, né? E depois que estiver encorpando bem aqui, a gente vai adicionar um pouquinho de maisena com água, tá bom? Para criar uma pastazinha no recheio. Então, pessoal, uma colher de sobremesa bem cheia de maisena, eu vou colocar aqui
Vamos adicionar um pouquinho d'água. E vamos então adicionar aqui, ó, ainda no refogo aqui do peito, nós vamos adicionar maisena aqui diluída na água. Vou adicionar mais um pouco d'água para ele ficar mais, o molho ficar mais macio aqui. Não pode ficar muito grosso, né? Não pode ficar muito encorpado. Mais um pouquinho d'água. Aí, se for de sua vontade, você coloca azeitona, você coloca tomate, pimentão, conforme a sua vontade, tá? Eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Vamos fazer uma empada simples. Tá bom, gente? Tá pronto aqui. Depois que estiver pronto, você apaga o fogo e coloca o restante aqui da cebola, tá? Essa cebola, ela vai pegar aqui no recheio quente e vai dar uma ligeira cozinhada aqui. O fogo já está apagado, tá? Isso vai dar um sabor legal aqui no recheio. Essa cebola ainda crua. Vai dar só uma aquecida aqui e vai ficar legal no recheio. Ok, gente? Está pronto o recheio para a gente rechear as empadas. Vamos então à massa. 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de margarina, 300 gramas, tá? Meia colher de sopa de sal, eu vou utilizar um ovo, então a clara eu vou colocar aqui na massa e a gema eu vou reservar para mim pincelar as empadas. Vou começar aqui a mistura com a colher. À medida em que a gente vai misturando aqui a farinha na margarina, a gente já vai poder trabalhar com a mão, mas primeiro eu vou mexer aqui com a colher. E vamos continuar agora mexendo juntando a massa com a mão. Então o que nós temos aqui na massa? Nós temos 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de margarina e uma clara com meia colher de sopa de sal. Vamos dar uma sovada aqui na massa, só para ganhar uma textura mais leve. É coisa de minuto, não precisa muito não. Então, pessoal, tá pronta aqui a massa tá boa para se trabalhar empada. Essa massa aqui você pode fazer também empadão, não é? Eu vou fazer empada, porque a minha intenção foi mesmo fazer empada desde o início do vídeo, mas pode se fazer também empadão, tá? Então vamos colocando aqui a quantidade de massa e vamos trazendo para cima. Interessante é fazer a massa ficar sempre numa mesma espessura, tanto o fundo quanto aqui as laterais, ó. Depois que fazer isso aqui, o fundo ela está da mesma grossura aqui, tá, gente? E depois que nós fizermos isso, nós vamos então retirar aqui o excesso. Com a faca nós vamos retirar aqui o excesso, ó. Essa parte que está aqui pro alto.
E já está pronta aqui uma pra gente rechear. Vamos fazer mais. Você não precisa estar untando a forma não, tá, gente? Porque já que a massa de empada ela é bem oleosa por conta da quantidade de margarina, não é? Então não precisa a gente estar untando, tá? Só interessante é a forminha estar bem limpa, não é? Não precisa untar não. Vamos assim então, trabalhando aqui as forminhas. Então, pessoal, vamos agora recheando aqui as empadas, tá bom? Com o auxílio da colher, nós vamos enchendo empada por empada, tá bom? Estamos terminando então de encher as empadas. Vai dar certinho essa quantidade de recheio para 25 empadas, mais ou menos, tá? Agora nós vamos abrir um pouco da massa e vamos tampar aqui, ó, a empada, tá vendo? Vai ter que ser uma por uma mesmo. Com a ponta do dedo a gente consegue, ó, dar o acabamento aqui nas laterais aqui da forma. Tá vendo? Vamos lá novamente aqui. Abrir novamente aqui a massa. Em cima aqui da pia ou da bancada onde você trabalha. Vamos abrir. Com a ponta da faca a gente passa aqui por baixo. Traz aqui pra cima. Coloca em cima da empada, tá vendo? E vamos fazer o acabamento aqui, ó, juntando a massa de baixo da forma com a tampa aqui. Essa pressão aqui faz a massa unir, né? Massa de cima com a massa de baixo. Vamos abrir novamente aqui a massa, ó. Tá vendo? Ela vai ficar mais ou menos na mesma espessura aqui da massa que está na forminha, mais ou menos, tá? Um pouquinho mais fino. A gente passa a faca embaixo, ó, traz, deposita aqui em cima da forminha, tá vendo? Com a ponta do dedo polegar a gente faz aqui o acabamento.
interessante aqui é abrir bem a massa, tá vendo? Porque quando a gente colocar a faca para tirar aqui da bancada, ela vai engrossar um pouco, tá vendo? E aí a gente, com a mesma faca, a gente traz aqui em cima e pronto. Tá restando agora, pessoal, é só a gente acabar de tampar aqui as empadas e pintar com aquela gema que nós separamos no início da mistura da massa. Sobrou uma gema, não foi? Sobrou já para isso mesmo, para a gente pincelar aqui as empadas. Então, pessoal, com a gema, não é, que nós separamos, nós vamos colocar um pouquinho de óleo de soja aqui, vamos bater e vamos pincelar aqui em cima das empadas. Essa bolinha que você está vendo em cima aqui da tampa da empada não precisa, tá, gente? É que sobrou um pouquinho de massa, eu botei aqui em cima, mas não precisa não. Se na sua não sobrar, não precisa você fazer isso. Essa bolinha aqui é só uma maneira de diferenciar a empada, como quando a pessoa faz, por exemplo, 2 sabores de empada, uma empada de frango, outra de camarão, então ela coloca uma bolinha dessa em cima, que é para marcar um sabor, não é? E assim não misturar. No meu caso aqui foi porque sobrou mesmo. Vamos então pincelando aqui, ó, com a gema. E já vamos depositar no forno. Uma dica legal que eu dou para vocês é só pincela a empada em cima da hora dela ir para o forno, tá? Por quê? Porque se você pincelar ela muito antes, a massa ela vai absorver aqui essa gema e não vai ficar aquele brilho legal, aquele dourado legal da empada, não é? Então pincela em cima da hora de ir para o forno, tá? Pré-aqueça o forno 15 minutos antes de colocar as empadas, tá? A 200 graus, 220 graus. É nessa temperatura que nós vamos assar aqui as empadas, tá bom? Tem que ser pré-aquecido, tá, gente? Eu preciso repetir que isso é muito importante. Tem que ser o forno pré-aquecido a 220 graus. Então vamos lá então, colocar aqui para assar. Vamos marcar o tempo que vai levar para assar.
Então, pessoal, 25 minutos de forno, no forno a 220 graus, nós já podemos então tirar aqui as empadas, já estão bem assadas, tá? Não precisa deixar mais do que isso não, senão vai ressecar demais as empadas. Então, pessoal, terminamos assim de fazer as empadas. Nós vamos agora partir uma para a gente ver como ficou, não é? A textura, a crocância. Vamos ver então. Você vê que não está difícil de sair da forma. Vou partir aqui para a gente ver, tá bom? Como você pode ver, a massa, o recheio está molhadinho por dentro e a massa ela está bem crocante, tá bom? Pode ver que está desfarelando mesmo. Massa de empada e uma empada boa, tá bom, gente? Abraços e até a próxima receita. Gente, se eu te falar, vocês não vão acreditar, tá muito bom. Deram 24 empadas, tá? A quantidade de massa foi exatamente a que eu usei aqui para fazer essas empadas, o recheio também, deu tudo certinho. Agora o recheio você vai temperar do seu gosto, tá bom? Se você não tiver... Não gostou do tempero que eu coloquei, você pode fazer do seu gosto. O interessante desse vídeo é a massa, não é? A massa ficou uma massa bem fácil de se fazer. As empadas ficaram bem crocantes, tá? O recheio ficou bem molhadinho. E abraço, gente. Até uma próxima receita.